E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos segredos mais legais do Linux, o gerenciamento de processos. Sabe, é basicamente o motor que está por trás daquela capacidade incrível que ele tem de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Bora desvendar essa mágica? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente está lá com o navegador aberto, ouvindo uma música, rodando um código, e tudo parece acontecer junto, em paralelo. A resposta para essa bruxaria toda está numa palavrinha-chave: processos. Então, para a gente entender essa multitarefa, a gente precisa começar pelo básico, pelo tijolinho fundamental de tudo isso. Vamos descobrir o que é, afinal de contas, um processo nesse universo do Linux. Ok, se liga na ideia principal. Um processo não é só o programa, aquele arquivo que está parado no seu disco. Não, é o programa em ação, vivo, respirando. Pensa que ele tem a memória só para ele, as variáveis dele, e ele está ocupando um lugarzinho ali nos registradores da CPU. É o programa em execução. E aqui que o truque acontece. Mesmo que o seu computador tenha um núcleo só de processador, o Linux é tão rápido, mas tão rápido, que ele fica trocando entre os processos em frações de segundo. Isso cria uma ilusão perfeita de que está tudo rodando ao mesmo tempo. O nome disso? Pseudo-paralelismo. Genial, né? Mas o mais legal vem agora. No Linux, os processos não são um monte de entidades largadas e sozinhas. Que nada! Eles formam uma grande família, uma verdadeira árvore genealógica, toda organizada. Vamos dar uma olhada em como essa família se forma. No Linux, nada nasce do vácuo, sabe? Todo processo novo, na verdade, é um clone, uma cópia Xerox de um processo que já existe. Isso acontece por uma chamada de sistema chamada fork. O processo original vira o pai e a cópia, claro, vira o filho. E no topo dessa árvore genealógica toda, na raiz de tudo, a gente encontra ele, o processo de ID número 1. Ele é o famoso init, o primeirão, o ancestral de todos os outros. É o paizão de todo mundo que está rodando no sistema. E olha que legal, quando a gente roda um comando, a gente pode escolher como ele vai se comportar. Em primeiro plano, ou foreground, ele basicamente prende o seu terminal até acabar. Mas, se a gente colocar aquele i comercial no final, ele vai para o segundo plano, o background, e libera o terminal para a gente continuar trabalhando. Isso é uma mão na roda. E olha só que curioso, os processos são quase como seres vivos. Eles têm um ciclo de vida completo. Eles nascem, passam por diferentes estados e, uma hora, eles morrem. Vamos acompanhar essa jornada? Um processo pode passar por vários estágios. Ele pode estar executável, ou seja, está ali na fila, prontinho para usar a CPU. Se ele estiver esperando alguma coisa, tipo a leitura de um arquivo, ele fica dormente. Ele também pode ser parado por um sinal, fica ali congelado. E por fim, quando ele termina, ele pode virar um zumbi. Cara, esse estado zumbi é muito interessante. Pensa assim, o processo já acabou, já fez tudo o que tinha que fazer. Mas ele não some completamente. Ele fica ali, como um fantasma, só esperando o processo pai dele vir e coletar uma última informação, o status de saída. Basicamente, ele está esperando para avisar o pai se deu tudo certo ou se deu algum erro na tarefa. É uma mecânica bem inteligente, não acha? E aí, se essa explicação está fazendo sentido, está ajudando a clarear as ideias, que tal deixar aquele like? Ajuda demais o canal a crescer e a gente a produzir mais conteúdo assim. Valeu mesmo! Bom, mas com essa galera toda, com todos esses processos querendo atenção, Como é que o sistema organiza essa bagunça toda e decide quem usa a CPU primeiro? A resposta está em duas coisas: um sistema de prioridades e um jeito deles se comunicarem. a prioridade de um processo é definida por um valor com um nome bem simpático, niceness, que significa gentileza. Mas aí fica a pergunta no ar. Ser mais gentil, ou seja, ter um valor de niceness maior, quer dizer que o processo tem mais prioridade? O que você acha? Pois é, a resposta é não, é o contrário, a lógica é invertida. Quanto menor o valor de niceness, mais egoísta e mais prioridade o processo tem. Menos 20 é a prioridade máxima. E 19 positivo significa que o processo é super gentil, deixa todo mundo passar na frente e tem a prioridade mais baixa de todas. E para eles conversarem entre si, existem basicamente duas formas. Os sinais são como bilhetinhos rápidos, um "Ei, para aí!" ou um "Continua o que você estava fazendo". Já os pipes, que é aquela barrinha vertical, os pipes são geniais. Pensa num encanamento que leva a saída de um comando direto para a entrada de outro.
Dá para criar coisas muito poderosas com eles. E falando em sinais, a ferramenta para mandar esses sinais é o comando kill. E o sinal mais famoso, o mais poderoso de todos, é o número 9, o sigkill. Esse é o último recurso, sabe, para aquele processo que travou de vez e não quer desligar por nada nesse mundo. Certo, a gente já entendeu a teoria, que é super importante. Mas como a gente vê isso tudo funcionando na prática? Como a gente espia o que está acontecendo? Bem-vindo à Torre de Controle, vamos conhecer as ferramentas essenciais. Basicamente, tem 3 comandos que são o feijão com arroz de todo mundo. O PSS é tipo tirar uma fotografia, um retrato do momento. O top e a versão mais moderna dele, o HTOP, já são um filme, mostrando tudo em tempo real. E o PS3 é para quem gosta de ver um mapa da família. Ele desenha aquela árvore genealógica dos processos. E uma variação que com certeza você vai usar muito é o PS-AUX. Essa combinação de letras mágicas te dá um panorama completíssimo de absolutamente todos os processos que estão rodando na sua máquina. É o raio-x completo do sistema. E com isso, a gente fecha o ciclo. Entender como os processos funcionam, como eles nascem, comunicam e morrem, e saber usar as ferramentas para ver tudo isso não é só teoria. É a chave para você ter o controle total do seu sistema, resolver problemas e deixar tudo rodando lisinho. E agora eu queria jogar uma pergunta para vocês, para a gente trocar uma ideia aí nos comentários. Além do PES, do TOP e do P3, que outras ferramentas ou comandos vocês acham que são indispensáveis no dia a dia para monitorar o sistema? Deixa sua dica aí pra gente. Pessoal, muito obrigado mesmo por ficarem até aqui e acompanharem essa explicação. Se curtiu, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, hein? A gente se vê na próxima. Até mais!